de número 2. Amém? Vou estar dando alguns versículos, o irmão me acompanhe quem puder. Diz assim: para que vós lembreis das palavras que primeiramente fora dita pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da salvação? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pareceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amém? Vamos orar? Pai, eis aí a tua palavra, Senhor. O Senhor me chamou a atenção para esta palavra hoje. Eu sei, Deus, que a tua palavra se renova, o Senhor fala conosco conforme as nossas necessidades. E eu te peço, Pai, que nesse momento o Senhor possa falar através da minha boca, Pai, usando assim esta palavra, Pai, para um discernimento, ó Deus, mútuo e agradável, para que venhamos a ter um crescimento, ó Pai, de forma que venhamos a estar preparados, Pai, para aquele grande dia. Abençoa a tua igreja, Pai, abençoa todos que ouvem minha voz. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Tenta ficar um pouquinho arranhado. Vamos lá. Essa palavra eu já preguei ela aqui outrora, porque essa palavra ela é direcionada para aquelas pessoas que não acreditam na vinda do Senhor. Como está aqui no verso 4, onde está a promessa da sua vinda? É uma pergunta que fizeram lá no tempo de Pedro, lá no tempo de Jesus, né? Já desde lá que Jesus aqui deixou essa palavra, Pedro trazendo nessas cartas aqui, trazendo que muitos naqueles dias já estavam. Cadê a promessa? Cadê a promessa? Porque Jesus falou que voltaria. Jesus foi para o céu e falou que voltaria. E desde aquele momento até hoje, a promessa ainda está de pé. Jesus virá buscar o seu povo. Mas hoje, a direção desta palavra, ela me arremete a outra situação. Ontem, para quem esteve lá na matriz, ouviu aquela palavra maravilhosa que foi pregada lá. E aquela palavra nos arremete a um despertamento com relação à vida do Senhor. A palavra aqui está dizendo, a promessa da vida do Senhor ainda está de pé. Mas será que nós estamos preparados para a vinda do Senhor? Será que quando Jesus voltar nesta terra, achará, aleluia, o seu povo preparado para a tua vida? Porque a palavra mesmo vai dizer que no tempo de Noé, aquele povo se casavam, se davam em casamento e fazia toda sorte de coisa ruim. E os dias de hoje não está diferente. Porque os dias de hoje estão como os dias de Noé. E naquele dia, naquele tempo lá em Noé, aleluia, Deus enviou a destruição do mundo através das águas. Como disse aqui a palavra, através do dilúvio o mundo foi destruído. E quantas pessoas morreram naquela época? Nós podemos contar a dedo quantas foram salvas. Que foi somente Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Foram 8 pessoas salvas de uma humanidade que eu não sei dizer quantos tinha naquela época, mas com certeza havia muitas pessoas.
a ponto de construir cidades. E os dias de hoje não é diferente. Construíram cidades de novo, lugares que estão aí, deturpando a salvação de Jesus. Existem hoje pessoas na mídia falando que Jesus não existe. Existem pessoas na mídia falando que Jesus não vai voltar mais. Existem pessoas falando que é loucura acreditar na vida do Senhor ou na salvação de Jesus Cristo. Mas aqui nesta carta aqui, Pedro está exortando a sua igreja. Aleluia, que a promessa ainda está de pé. A promessa de Jesus voltar ainda está de pé. Mas a questão toda é, quando Jesus vier, ele vai achar um povo preparado nesta terra ainda? Será que nós estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor? Será que estamos sendo fiel à palavra de Deus? Será que estamos ouvindo a voz do Senhor? Ontem foi pregado, aleluia, sobre os testemunhos de vida do povo de antigamente. E foi muito válido aquela palavra, que dizia que antigamente os assembleanos eram fervorosos. Antigamente, aí se ouvia falar das varoas do roupão, a varoa do coque, ouvia-se falar das proezas que aconteciam na vida. Hoje em dia nós só ouvimos daquelas pessoas e não estamos vendo nos dias de hoje como nós ouvimos. Nós ouvimos, mas não estamos vendo nos dias de hoje. Não estou dizendo que é todas as igrejas de todos os lugares, mas há muitas igrejas aí que a gente vê que ainda acontecem coisas bem assim, chamativas aos nossos olhos com relação às coisas do passado. Mas hoje em dia, a maioria das igrejas estão frias. A maioria das igrejas não dão glória ao Senhor. A maioria das igrejas não louva com quem está louvando, não ora com quem está orando, não glorifica a palavra do Senhor. Entra calado dentro da igreja, sai calado, e muitas das vezes vai chegar lá fora e vai falar: hoje o culto não foi para mim, porque eu não recebi nada. Porque a pessoa muitas das vezes não se doa para o que está acontecendo, e por ela não se doar, aleluia, a palavra não entra no seu coração, o louvor não entra no seu coração, e a pessoa só fica pensando: antigamente era melhor, antigamente as coisas aconteciam, antigamente tinha cura, antigamente tinha libertação. Mas por que é antigamente? Porque o povo, aleluia, de antigamente vieram se esfriando. E o povo de antigamente hoje se encontra sem exemplos para dar, sem testemunho para dar. E hoje em dia o pecado está dominando em todo lugar, na mente, nos atos, nas palavras, nos pensamentos. A palavra do Senhor, aleluia, quando veio a graça, ele veio falar, por exemplo, lá em Mateus, que, por exemplo, não disse os antigos olho por olho, dente por dente. Hoje, se você só se irá contra seu irmão, você já é réu. Diz também sobre, lá no passado, não adulterarás. Hoje a palavra diz que aquele que olha para o outro com um pensamento impuro no coração já adulterou com ela. Pensa bem como está hoje em dia a palavra do Senhor. Hoje em dia as pessoas pecam, não precisa mais falar para pecar, não precisa mais agir para pecar. Basta você poluir o seu coração com as coisas imundas. Basta você deixar a concupiscência entrar no teu coração e você já está pecando. E quem peca está destituído da glória de Deus. Quem peca já está ali, caminhando para um lugar de perdição. E Deus, aleluia, Ele nos traz exemplo dentro da tua vida, da tua Bíblia, da tua palavra, dizendo: ei, olha só, a promessa está de pé, converta-se, arrependa-se dos seus pecados, olha para a cruz, olha para o meu sangue, porque lá você vai encontrar salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então você não vai por Joãozinho, você não vai por Ciclano, nem por Bernardo, não. Você vai por Jesus Cristo e através do sangue do Cordeiro. Eu quero dizer, igreja, que a igreja nos dias de hoje se encontra fria. As igrejas nos dias de hoje se encontram acomodadas. Bem profetizou lá o profeta Abacuque: Senhor,
a vida no meio dos anos as tuas obras, no meio dos anos a mortifica. Ah, Senhor, tem misericórdia deste povo, porque muitas das vezes nós só vamos atrás daquilo que nos agrada, daquilo que nos faz feliz, sem entender se estamos agradando a Deus ou não. A palavra do Senhor, ela não mudou, ela é a mesma. A palavra vai dizer que Jesus está voltando. Sim, ele vai voltar no tempo determinado. O tempo que ele determinou para voltar, ele vai voltar. Mas será que vai nos achar prontos para ir? Diz a palavra do Senhor em Mateus 25, que ali tinha 10 virgens. Aleluia. Todas elas eram virgens. A palavra virgem na Bíblia significa pureza. A palavra virgem na Bíblia significa aquela que está de algum modo ali se purificando. Mas só que 5 delas somente eram prudentes. Eu quero dizer, igreja, que hoje podemos colocar que as virgens, uma mudança de pensamento, as virgens hoje é quem vai para a igreja. Então vamos colocar assim, as virgens de Mateus 25 são todas as pessoas, homens, mulheres e crianças que vão para a igreja. Só que quem é a prudente e quem é a louca? Quem é o homem e a mulher prudente ou louco? Quem é aquele que está preparado para a volta de Jesus? Ou quem é aquele que é louco, não está dando a mínima para a volta de Jesus? Eu quero dizer, igreja, que Jesus pode voltar a qualquer momento para nós. Porque, aleluia, só espera aquele que está vivo. Porque aquele que morre já não espera. Ele vai aguardar aquele grande dia já. Mas quem espera é quem está vivo. Quem morre não espera mais. Ele vai estar lá para aquele determinado tempo. Está esperando de certo modo, mas não é a mesma coisa. Porque quem dorme, a palavra diz que não sabe nada. Mas os mortos antecederão a gente. Quando Jesus vier, ele vai lá acordar lá os mortos lá. Vai vir, benditos de meu Pai, para o descanso que está preparado. Depois ele vai vir, vai arrebatar o seu povo na face da terra. Mas e aí? Se Jesus vier hoje, estamos preparados para a sua vida? Ou se por um acaso nós morrermos e o dia que Jesus vier nos acordar, será que estaremos preparados? A palavra de Deus está aqui, firme, viva e eficaz. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. A promessa ainda está de pé. Assim como foi lá no dilúvio da destruição, o mundo será destruído a fogo, como está escrito aqui, no verso de número 7, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo, da perdição dos homens. Jesus está dizendo que o fogo, tudo que está aqui, vai ser queimado pelo fogo. E nós estamos preparados para esperar esse dia acontecer? Pelo andamento do mundo, nós vemos aí tantas coisas acontecendo que podemos dizer, aparentemente, já começou as trombetas, já começou aí o princípio das dores, já começou o momento já de tribulação. Pode não ter chegado o momento exato, mas nós vemos aí a igreja sendo perseguida em outros países. Tem país que a palavra de Deus não entra. Tem missionários sendo mortos pela palavra do Senhor. E muitas outras coisas que estão acontecendo. E nós estamos vendo isso acontecer. Estamos vendo a palavra se cumprir. E muitas das vezes não queremos orar. Muitas das vezes não nos arrependemos dos nossos pecados. E muitas das vezes continuamos na mesma prática do pecado. Parece que não, igreja. Mas há muitos que mentem sem perceber. E a palavra diz que o pai da mentira é o diabo. Então, se nós mentimos até sem perceber, ainda que seja por inocência,
alguma coisa que você falou e não, peraí, eu esqueci, não é isso não. Mas se for, a gente acaba de algum modo ali, Deus conhece o nosso coração. Mas se nós mentirmos, nós estamos pecando. Se nós desobedecermos a palavra de Deus, nós estamos pecando. A palavra vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca também. Pensa bem, é pelas obras e pelas não obras. Se você não faz o bem, você peca. Se você faz o mal, você peca. Veja bem como é que é as coisas. Mas Deus, Ele tem permitido, aleluia, a palavra de repreensão, de avivamento dentro da sua casa, para que nós venhamos a acordar e a entender que nós temos que estar como as prudentes. As prudentes estavam com a sua lamparina, mas elas tinham azeite de reserva, enquanto as loucas não tinham azeite de reserva. O que é o azeite para a igreja hoje? O azeite para a igreja hoje de reserva é a oração, é o jejum, é a prática da palavra que o Senhor nos deixou, é tudo que fazemos para a obra do Senhor, todos os mandamentos de Deus que temos que cumprir, toda a obra de Deus que foi colocada em nossas mãos. Quantos de nós não conseguimos evangelizar? Quantos de nós já não subimos monte para orar? Quantos de nós não evangelizamos? Mas Deus colocou isso nas nossas mãos. Então, ainda que seja, igreja, pessoalmente, evangelize o seu vizinho, evangelize o seu parente, evangelize pelo telefone, pela mídia, para onde você puder, mas evangelize. Envie a palavra do Senhor para todo mundo que precisa. E outra coisa, não passe a mão na cabeça daquele que está pecando, não. Ele tem que reconhecer que ele está errado e ele tem que reconhecer que ele tem que se arrepender. A palavra de Deus vai dizer lá em Ezequiel o seguinte: se Deus te mandar falar para alguém, arrependa-se, porque senão você pode morrer. E se você não falar e essa pessoa morrer, o sangue dela está nas tuas mãos. Então eu já estou dizendo agora sem saber, mas se Deus mandar falar, eu falo. Arrependa-se, igreja. Enquanto é tempo, esteja preparado para a vida do Senhor, porque o Senhor pode voltar a qualquer hora, e se Ele vier agora, será que estamos preparados? Será que estamos com o nosso coração preparado? Eu quero dizer que é difícil, igreja. O mundo lá fora, ele está direcionando a sua visão, o seu corpo, a sua ação, tudo para a destruição. O inimigo não brinca de ser inimigo, ele está aí para guerrear as lutas. Ele tem levantado contenda, palavras contrárias, ele tem levantado guerra e muitas das vezes influenciado até mesmo pessoas que se dizem cristãos para estar errando e pecando. Se nós não vigiarmos em todo o tempo, nós mesmos podemos de alguma maneira emprestar a nossa boca para Satanás. Porque nós muitas das vezes não vigiamos. A palavra fala sobre refrear a língua. É difícil. É difícil. A palavra fala que sobre a língua, quem a domará é como um chicote. A língua diz aí que é o chicote do corpo. Ela tem poder para ferir, mas ela também tem poder para abençoar. Ela também tem poder para glorificar o nome de Deus. Só que a palavra do Senhor vai falar que os frutos, ele é reconhecido, aleluia, a árvore é reconhecida pelos frutos. Qual é o fruto que você está dando? É fruto digno de arrependimento? Nós temos que criar frutos dignos de arrependimento. Em todo o tempo, ainda que você já esteja muito bem na presença de Deus. Olha, eu não estou pecando, graças a Deus, eu não estou passando por nenhuma situação que me faça pecar, graças a Deus eu estou protegido, mas eu tenho que vigiar, porque a qualquer hora o inimigo pode me passar uma rasteira e se eu não estiver preparado eu vou cair. Se eu não estiver firme na palavra do Senhor, eu posso cair, porque nós somos seres humanos, nós estamos nessa carne ainda.
A palavra do Senhor fala que nós seremos revestidos da incorruptibilidade, mas ainda estamos nessa carne corrupta. A palavra do Senhor vai falar que o espírito está pronto, mas a carne para nada presta. Porque a carne sempre se inclina para a perdição. A carne sempre vai se inclinar para o pecado. E esta palavra que Deus me direcionou hoje é para dizer que a promessa da sua vida ainda está de pé. Para aqueles que ainda não acreditam nisso, está escrito que nos últimos dias as pessoas não acreditariam mais que Jesus iria voltar. Mas Jesus está voltando. A palavra confirma e eu acredito. E pela fé nós cremos que esta palavra é verdadeira e vai se cumprir. Enquanto isso, igreja, nós temos que andar em oração, nós temos que andar em fidelidade com Deus, nós temos que andar de fé em fé, temos que aumentar a nossa fé, praticar as boas obras, praticar, aleluia, aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer e de todas as formas possíveis adorar esse Deus em espírito e em verdade. Porque a palavra de Deus fala que nem neste monte nem naquele, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então você pode sim, aleluia, buscar Deus no monte, amém. Mas também você pode buscar no seu quarto, você pode buscar na sua casa, você pode buscar na sua mente, onde só Deus conhece e esquadrinha. Você pode fazer a diferença na sua caminhada. Ore uns pelos outros. Pratique o bem, pratique as boas obras. O mundo, igreja, o mundo, a palavra de Deus fala que ela está reservada para o fogo. Então aquele que ama este mundo mais do que a Deus, também estará reservado para o fogo daquele grande dia. Está escrito aqui, não sou eu que estou falando. Aleluia. Aqui ó, o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Homem, humanidade. É homem, mulher, jovem, quem tiver nesta palavra vai estar aqui, ó, onde está dizendo. Jesus, ele é muito bom. Ele é tão bom que ele nos avisa primeiro. Não é? Se Jesus fosse ruim, ele não ia avisar em nada. Ele ia falar, deixa eu ver até onde ia dando corda. Deixa eu ver até onde ele vai. Continua indo, bobo. Vai. Opa, peraí. É porque não tem um apito, né? Senão fazia aquele né? Igual o cara fazia lá naquela peça. Ai, vai estar rindo ali. Tem uma peça aí, né? Que o cara fica com um apito, uma foice. Aí quando o cara... mas isso aí, ó. O cara passa a foice e já era. Parece brincadeira, mas as coisas é sérias. Nós rimos na cara do perigo, vamos falar assim. Nós rimos na cara do perigo, mas é muito sério. O mundo está aí, ó, tentando te puxar o tempo todo para o pecado da carne, o pecado das concupiscências. O mundo em todo o tempo fica fazendo você desejar as coisas desse mundo, porque parece que todo mundo tem tudo do bom e do melhor. E muitas das vezes parece que a gente não temos nem 10% desse melhor que o mundo apresenta. Mas eu sei que nós temos 100% do que Deus apresenta. A gente pode não ter 10% das coisas que os nossos olhos acreditam ser boa e bonita aí fora. Mas pela fé nós cremos, aquele que crê verdadeiramente, que nós temos 100% daquilo que Deus tem para nós. Porque Deus falou, Ele foi para o Pai e Ele nos preparou lugar e a cidade já está preparada e reservada para aqueles que o adoram em espírito e verdade e que faz as suas obras. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos está vinculado os 10, você sabia disso? Porque se eu não me engano, do 1º ao 4º, os mandamentos do 1º ao 4º é todo direcionado a amar a Deus. Não fazer ídolos perante ti, né? Não amar outros deuses, amar a Deus sobre todas as coisas,
só a Deus, né? E se eu não me engano, do quinto para lá, ou é do sexto, acho que é do quinto, que o quinto, se eu não me engano, é o primeiro mandamento com promessa, né? Que é amar a pai e mãe, né? Para que seus dias venham a ser prolongados na face da terra. E ali depois vem, né? Não matar, não roubar, não se prostituir, coisas do tipo. Então, os 10 mandamentos, está tudo ali vinculado naqueles 2 mandamentos que Jesus disse. Você pode saber, se você ama a Deus sobre todas as coisas, você está cumprindo a metade dos mandamentos. E se você ama o próximo como a ti mesmo, como diz a palavra, não tem amor maior do que esse, do que dar a vida por um amigo. Aí você cumpre os 10. E assim você fazendo a vontade do Senhor, nós podemos crer que naquele grande dia, quando Ele vier, Ele vai nos levar. Vinde, benditos de meu Pai, para o descanso que está preparado. E aí nós vamos louvar e glorificar a Deus, não mais aqui na terra, mas lá na cidade celestial que está preparada para todos nós. E todos nós aqui que cremos, que estamos, aleluia, encaminhando para a cidade celestial. Diga comigo, glória a Deus, aleluia, e muito obrigado por esta palavra, em nome de Jesus. Agradeço esta oportunidade. Amém?